E dar um salto de fé no escuro é crer no inexistente. Quando Deus ele nos chama para crer na sua pessoa e na sua palavra, Ele nos chama para acreditar naquilo que já existe, não naquilo que não existe. A gente não vê Deus. Para nós, Deus é invisível. Todavia, Ele existe. Então, a gente tem que entender claramente a respeito desses fatos, para que a gente não coloque a nossa fé de maneira que a gente está cegamente caminhando diante de Deus. Vidas que caminham cegamente diante de Deus são vidas que não estão baseadas na palavra de Deus. E por causa disso, vivem uma fé cega. E quando a gente vai lidar com esse tipo de fé, a gente vai encontrar as suas incoerências. É por isso que a Escritura nos diz que o culto que a gente deve prestar a Deus é um culto racional. É um culto que a gente entende, um culto que a gente raciocina, que a gente pensa no que a gente está fazendo e por que está fazendo. Quando assim a gente age, a gente percebe claramente que Cristo tem se tornado o nosso Senhor do nosso coração mediante a sua palavra. Ele nos dirige pelo seu Espírito e o seu Espírito nos ensina a sua palavra para caminharmos sobre ela. Agora a gente está entrando na segunda parte do catecismo, que é as perguntas que dão de 12 a 85, que fala a respeito da nossa salvação. E dentro do tema da nossa salvação, dentro desse catecismo, a gente vai agora tratar do estado de humilhação de Cristo. Pergunta 40. Eu faço a pergunta e você responde. Acho que dá para ver, não dá? Está tranquilo? Ruim é que é... eu acho que eu tirei aquele negócio. Tirei. Não, eu tirei uma vez e depois eu acho que ele retornou normal. Mas tá bom, agora dá para melhor. Pergunta 40 diz: por que foi necessário que Cristo se humilhasse até a morte? Resposta: muito bem. Eu prefiro ficar assim. Quando eu precisar que vocês leiam, aí eu volto de novo para o slide na mesma posição. Aqui é um ponto importante para nós entendermos a respeito da humilhação de Cristo. Antes do seminário, eu entendia muito pouco a respeito da humilhação de Cristo. E talvez fazer uma pergunta bem simples. Qual foi a humilhação de Cristo? Como é seu nome? Júnior. Júnior, não me conhece, né? Já me conhece? Já viu uma vez? Oxe, que maravilha. Eu sou Abraão, tá bom, Júnior? Deus abençoe. Seu nome? Juliana. Prazer, Juliana. Casado, né? Olha, tá bom então. Por que Cristo se humilhou? Ou o que é a humilhação de Cristo? Padeceu pelos nossos pecados. Isso é a humilhação de Cristo? Se não responder, vai apanhar dela ali. Manda Ivinha. O que é a humilhação de Cristo? A cruz. Vamos perguntar para os mais velhos agora. Não, os mais jovens. Não sabe responder. O que é a humilhação de Cristo, Cida? Tudo bem, mas o que é essa humilhação de Cristo? O que é a humilhação de Cristo? A humilhação de Cristo. Irmão Olga, o que significa dizer que Cristo se humilhou? Qual foi a humilhação de Cristo? Deixar de ser Deus. Então, quer dizer que Cristo não é Deus? Então ele não foi Deus. Exatamente, essa é a grande indagação nossa, porque a gente coloca que o cerne da humilhação, o ápice da humilhação de Cristo é a cruz.
Esse é o ápice. Mas a humilhação de Cristo começa exatamente aonde? No nascimento. No nascimento. Agora a pergunta é, por que isso é humilhante para Cristo? Sayonara. Passa. Quem vai repassar agora? Mas aí está na cruz, mesma coisa, está na cruz. Mas aí... É humilhação, sim. Mas, de fato, quando ele se torna homem, ele se humilha. Vamos pensar o seguinte, se o homem fosse perfeito e Cristo se humilhasse, se tornasse homem, dentro dessa condição de perfeição, como se fosse Adão, lá no início, ninguém pecou e Cristo, de repente, se faz carne. Hipótese totalmente absurda, eu sei, mas é só para que a gente entenda. Por que isso seria humilhação para Cristo? Agora não temos pecado. Continua sendo humilhação. Mas ele continua sendo humilhado se ele se tornasse homem. Porque se tornar homem, mesmo sem pecado, ou seja, numa condição que nós tivéssemos todo mundo perfeitinho, sem nenhum problema, porque isso seria humilhante para Cristo? Não entendi. E o que significa isso? Exatamente. Sujeição. Ele passaria a deixar de ser Senhor, passa a ser servo. Aqui está a humilhação de Cristo. A humilhação de Cristo está exatamente nisso. A sua grande humilhação está em Ele descer da autoridade de ser Senhor e passa a ser servo. A partir de então começa todo o processo de humilhação como ser humano na esfera de pecado, porque na esfera de pecado agora ele vai passar a sentir frio, sede, fome, calor, necessidades humanas, tudo que um homem necessitava para viver e para continuar vivendo, tudo que ele necessitava, Cristo passa a sofrer. E é da lei, sujeito à lei. Agora, por que é tão importante para a gente entender que a humilhação de Cristo, o fato dele descer e se tornar homem é tão importante? Porque nessa situação, a humilhação de Cristo cai exatamente nisso. Ele estava acima da lei. Como? Deus, porque ele é o autor da lei. Sendo ele o autor da lei, quando ele se encarna, ele se torna o quê? Sujeito à lei. Ele tem que obedecer como todo ser humano, ele tem que se humilhar todo ser humano. Ele não pode ditar as suas próprias regras, porque ele é homem. E como homem, ele tem que estar sujeito à lei. Assim como cada um de nós estamos sujeitos à lei de Deus, ou à lei do Estado, tanto faz, com qualquer que seja. Por quê? Porque existe um ser acima de nós. Existe alguém com maior autoridade do que nós, de maneira que a gente obedece essa autoridade. E é por isso que aqui começa a grande importância. Quando eu estava falando e estudando, não hoje, essa lição, nos tempos de seminário mesmo,
Isso trouxe um grande impacto para a minha vida a respeito da humilhação de Cristo e como Cristo ele se humilha de maneira muito, mas muito preciosa. Nesse sentido, eu queria que você lesse comigo um texto. Vamos ler Filipenses. Capítulo número 2. Vamos ler o capítulo de número 2. Acredito que seja o capítulo inteiro. Filipenses, capítulo de número 2, verso 1 em diante, diz assim: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem. E reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Posso ir mais adiante, mas está bom por aqui. O texto de Filipenses, ele trabalha basicamente e inicia apontando, se há, pois, alguma exortação, ou seja, exortar não é exatamente xingar uma pessoa, humilhar uma pessoa, é fazer com que essa pessoa desperte para fazer aquilo que tem que fazer. Ou seja, vamos, Shirley, tem força, segue. É tipo como se fosse aquele corredor e o seu treinador, que ele precisa correr e chegar até. Então ele vai exortando essa pessoa, fortalecendo e animando para que ela chegue aonde é devido. E aí o apóstolo ele chega a dizer exatamente isso. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, ou seja, se existe algum incentivo quando a gente olha para Cristo, se existe alguma motivação que advém de Cristo, por toda a carreira de Cristo, e ele diz, se existe alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É como se eu olhasse para cada um, eu vou olhar essas três meninas aqui, eu considerasse elas superiores. Quando eu fizesse alguma coisa, não fizesse para partidarismo, privilegiando, vamos supor, vou dizer, a Sayô e não as outras duas, ou privilegiando a Tiara e não as outras duas. Eu não vou fazer isso para separar e dividir a igreja, mas eu vou fazer isso para quê? Para que a igreja seja edificada, para que a igreja seja consolada, para que a igreja, quando eu olho para Cristo e se há e encontro em Cristo exortações, ânimos, amor, misericórdia, graça, eu possa fazer uma coisa, considerar elas superiores a mim mesmo. E aí a referência é interessante. Por que eu vou considerar alguém superior a mim?
Por quê? Porque eu vou servir. Agora, associa o que ele está dizendo, não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. E aí ele, no verso de número 5, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus. Ou seja, ele não levou em consideração que a sua pessoa, por ele ser Deus, não poderia se baixar, se humilhar e se tornar um servo. Esse é o ponto importante. Porque ele, sendo Deus, quantos deuses nós temos? Só temos um Deus. Agora, nesse Deus, quantas pessoas nós temos? 3 pessoas. 3 pessoas que são Deus. Um só Deus. Porque Cristo é o que vai descer. Porque não é o Pai. Porque não é o Espírito. Porque o Filho tem que descer. Os 3 são Deus. E a Escritura diz claramente que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu sou Deus, como cada um de vocês. Por que tu não desce? Já viu aquelas coisas de gente que brinca brincando? Agora a gente tem que atravessar lá. Vai tu na frente. Porque eu não, vai tu é igual a mim. Não é não? Não é assim? Vocês não já viram isso? Vocês não disseram isso também? Provavelmente já disseram. Quando o negócio estava difícil, não, vai na frente. Não, por que vai eu? Vai tu. Não é tu o corajoso? É isso que Cristo está dizendo aqui, ou o apóstolo Paulo está dizendo, sendo os 3 Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Lembrando que a Trindade Santa, quando ela elaborou o plano de salvação, ela elaborou dentro dos 3, dentro do conselho da sua Trindade, dentro do conselho da sua soberania, dentro da eternidade. Ele elaborou, todo mundo elaborou esse plano. Não foi somente o Pai, o arquiteto que a gente coloca dentro da economia da Trindade como sendo o Pai, aquele que planejou tudo, a ênfase toda. Mas tudo eles fazem sempre juntos. Tudo eles fazem sempre juntos. E a ideia é exatamente que Cristo ele toma a decisão de si: eu vou assumir esse plano, eu vou cumprir. E o Espírito, da mesma forma, ele assumiu uma posição: eu vou aplicar a obra que o Filho vai fazer e realizar, eu vou aplicar essa obra. O Filho vai voltar para o céu e eu vou descer para aplicar aquilo que ele fez, até que ele volte e consuma toda a sua obra. E é exatamente nesse ponto que a gente tem que entender que, sendo Deus, ele disse: eu desço, eu me torno um homem, eu me faço carne. E é aí que começa o grande processo de humilhação. E quando o apóstolo Paulo ele puxa esse exemplo, ele está puxando de si. Todos nós somos iguais. Mas para que alguém sirva, alguém tem que descer. Alguém tem que se humilhar. Alguém tem que considerar o outro superior a si. E é isso que Cristo ele faz. Sendo ele Deus, ele desce. E considera-se, não como disse: eu sou muito Deus, eu não posso descer. Não, eu desço e me submeto ao Pai. E é exatamente isso que o apóstolo vai dizer, que essa humilhação de Cristo, ela é tão forte, tão gloriosa, ao ponto dele receber a maior de todas as recompensas, a sua grande exaltação após ter completado a obra. Foi dado-lhe um nome que todo joelho deveria se dobrar, nos céus, na terra e debaixo da terra. Ele. E deveriam confessar que ele é Senhor. O servo é Senhor. Isso para a glória de Deus Pai. Voltando para o nosso texto, a ideia claramente agora no verso anterior, ele diz: porque é necessário que Cristo se humilhasse até a morte. Ele basicamente tem 2 coisas que é interessante, que eu queria que você lesse. Êxodo, capítulo de número 21, até coloquei aqui já separado, verso 23 até o 25, se eu não me engano.
Êxodo 23 ao 25. Alguém pega um outro texto também que eu queria que você lesse, que é semelhante a esse. Levítico. Vinte e quatro, 19 e 20. Êxodo 23 ao 25, que é esse que eu vou ler. E aí o outro lê Levítico 24, 19 e 20. Diz assim, Êxodo 21, 23 ao 25. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Agora Levítico 19 e 20, capítulo 24 de Levítico. Quem achou pode ler. Tá certo? Essa é a grande pergunta. Não terás piedade. Vida por vida. E aí a gente tem que ter um ponto interessante aqui nesse texto, que é a pergunta de número 41. Diz, por que ele foi sepultado? Não, antes de eu chegar nessa aí, eu vou entrar nessa. Porque a morte de Cristo realmente é substitutiva. Porque a morte de Cristo, já que é vida por vida, porque a morte dele vai ser exatamente substitutiva. Porque Cristo, no caso, quando ele morre, ele não paga o preço apenas de uma única alma. Por que não de uma única alma, mas de um mundo inteiro? Ou daqueles que ele salvou, vou colocar assim, ficar melhor. Por quê? Shirley, porque a vida de Cristo leva a gente a ganhar, ou ele a resgatar muitos para si. Quero proposta. Eliane. Porque a vida de Cristo, quando ele morreu, ele não resgatou apenas uma única pessoa. Então, se eu amar todo mundo, eu resgato quantos eu quero. Mas por quê? Quantas vidas Cristo tinha? Vida por quê? Porque ele era Senhor. Ele é Senhor. Ele é. Norma, por quê? Bora, Norma. Já ajeitou a camisa agora? Então o amor leva todo mundo a ele pegar, então vou levar. Não ter pecado é a condição essencial para que exatamente ele pudesse resgatar alguém. Ponto. Vamos supor que o Abraão aqui fosse sem pecado. Beleza? Agora eu vou morrer pelo Tides aqui. Tides não merece muito, mas eu vou morrer por ele. Tá. Estou perfeito, paguei o preço. Morri por ele. Se eu quisesse pegar a Norbe, eu conseguiria? Estou sem pecado. Qual é a diferença? Não. Para cumprir isso é verdade. Mas o que ela falou ela, apesar dela não raciocinar completamente assim, bem, perfeitamente, mas ela está extremamente certa. As Escrituras dizem que é vida por vida.
Então, se Deus, de alguma forma, Ele concedesse algum ser humano aqui, capaz de ser perfeito e entregasse sua vida, Ele só poderia resgatar uma única pessoa. Porque é vida Porque a minha vida vale mais do que a vida do Tides? Não. Para que eu resgate alguma coisa, eu tenho que dar um valor a mais a essa vida. Concorda comigo? Nunca pago por uma menor. Alguém tem que ter mais dinheiro para me resgatar qualquer coisa. O que foi? Ah, está acabando a bateria, né? Esquenta não, depois a gente se vira aí. Meu está no tablet também, eu já vim meio ajeitado. Mas a pergunta é, o que faz com que a vida de Cristo se torne ela agora tão valiosa, capaz de resgatar tantas quantas Ele quer? A ideia foi porque quando Cristo se torna homem, Ele coloca um valor incomensurável na pessoa humana. Antes, a natureza humana, ela não somente ela foi elevada, ela foi recebida quando ela se une à natureza divina, e se une no sentido de que não se mistura. Deus continua sendo Deus, divinamente santo, ao mesmo tempo Ele se torna, tem uma alma humana e tem um corpo humano. Essa pessoa não se funde, eles se unem numa só pessoa. Numa só pessoa, assim como Deus é um só ser, com 3 pessoas, agora Deus é uma pessoa só em um corpo, Cristo, alma e corpo e o ser divino. Vamos colocar esses 3 elementos se fundem para se tornar uma única pessoa, cada um com suas propriedades peculiares distintas. Por isso que Cristo, Ele sente fome, Ele sente sede, Ele sente cansado, mas ao mesmo tempo Ele é Senhor e conhece todas as coisas. Nada mudou, mas agora Ele se esvaziou de toda aquela glória que Ele tinha como Deus. Ele se esvaziou exatamente. É interessante porque é complicado dizer algumas palavras a respeito de Cristo, no sentido de que se Ele é Deus, Ele nunca mudou os seus atributos, mas é como se Ele se aniquilasse a si próprio, se esvaziasse exatamente como nesse sentido. Ele não pudesse se manifestar como todo ser divino que Ele tem, mas Ele pudesse o quê? Apenas se humilhar e se conter em uma carcaça humana, vamos colocar assim dizer, em um corpo humano, em uma alma humana. Nesse sentido, quando a pessoa divina ela se torna carne, se torna homem, Ele coloca nessa pessoa, nessa vida, um valor enorme que não existia antes. É por isso que a gente tem maior orgulho de que agora, quando a gente olha para os céus, a gente não encontra somente Deus, a gente encontra o quem? Um homem sentado no trono. Ele elevou essa nossa natureza, Ele elevou essa posição nossa. Esse valor que nós temos agora, Deus estava, quando Ele se torna carne, Ele mostra para nós que nós temos um valor enorme, porque Ele se condescendeu para descer e se tornar humano. Aí está a razão porque Ele é capaz de salvar tantas quantas Ele quer, porque o valor da alma humana agora, em Cristo, por ser Cristo se tornado homem, se tornou enorme. Porque Deus é superior, é um ser infinito, de um valor que não se pode notar. Quando Ele se torna homem, aí a alma humana explode. Não a minha alma, não a sua alma, mas a alma dele, a pessoa dele, o ser dele, se torna de maneira incomensurável, capaz de salvar todos quantos Ele deseja. É por causa disso. Porque se Ele fosse apenas homem, como eu, se fosse apenas um homem, eu só seria capaz de resgatar uma única vida, porque o meu valor é igual ao valor da alma do Tides. Ainda que seja que todo mundo desse universo, se juntasse todo o universo, toda a riqueza, e desse em troca da minha alma ou da sua alma, não seria capaz de resgatar, devido ao valor que nós temos, porque nós somos o quê? Imagem e semelhança de Deus. Essa imagem e semelhança de Deus leva a gente a um patamar, como a Escritura diz, a coroa da criação. Todo abaixo não é capaz de comprar a nossa vida. Era necessário que um ser ainda maior pudesse comprar. E nesse caso, o Cristo ele se torna homem para poder comprar as nossas vidas.
sendo o próprio Deus, se faz homem. E é exatamente nesse ponto, foi-se. Mas tá bom, vou pegar aqui do texto. Só chegar aqui a pergunta. Rapaz, tem que carregar mesmo. Quando eu passei só a parte, uma. Tem que colocar aqui, não vai dar certo. Eu esqueci de passar o meu. Deu? Tá bom. Por que ele foi sepultado? Resposta? Foi embora o bicho. Tá, dá para seguir aqui. Pergunta de número 41 diz assim: por que ele foi sepultado? A resposta: para dar testemunho de que estava realmente morto. Por que isso aqui é importante para nós, ou entendemos a respeito disso? Por que ele está realmente morto nesse caso? Mateus 27, 59 e 60. 1 Coríntios 3, versos 15, 3 e 4. Vamos pegar um texto de Mateus e outro pega em texto de 1 Coríntios, capítulo 3, capítulo 15, versos 3 e 4. Mateus 27, 59 e 60. Agora, 1 Coríntios 15, versos 3 e 4. A ideia clara, exatamente, dele ser sepultado, é a declaração de sua morte, de que ele foi morto e então ele teve de ser sepultado. Se Cristo não fosse sepultado, não seria chancelado exatamente a sua morte, não teria como dizer, ele não morreu exatamente,
Muitas pessoas, ou no caso o islamismo, ele declara que Cristo ele não morreu, ele adormeceu. E quando ele foi retirado do corpo, os seus discípulos levaram ele para outro lugar, não para a sepultura. Mas aí ele está declarando aquilo que as Escrituras não declaram. E é por isso que as Escrituras, quando o apóstolo Pedro ele vai falar sobre o tratado da ressurreição, que é esse texto aqui, de capítulo de número 15, de 1 Coríntios, ele vai tratar exatamente da ressurreição, a primeira ressurreição que existe na face da terra. Por que a primeira ressurreição? Porque é a única ressurreição que a pessoa não volta novamente à morte. Todos os outros haviam já tido outras ressurreições. Muitas ressurreições aconteceram durante as Escrituras Sagradas, mas todas elas, os homens voltaram a morrer. Como o filho da viúva de Naim, como o filho da mulher que hospedou Elias, e assim tantos outros homens e mulheres que receberam a ressurreição e depois retornaram à morte. A diferença é que Cristo ele é a primícia dos que dormem, no sentido de que ele foi o primeiro fruto que ressuscitou e nunca mais morreu, e nunca mais morrerá. Vive, como diz o Apocalipse, vive, eis que estou vivo e vivo para sempre. Nesse sentido, as Escrituras ela aponta claramente, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E o apóstolo aí continua dizendo, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, também segundo as Escrituras. Nesse ponto é o que a gente diz que a humilhação de Cristo ela chega ao seu ápice. E quando ela chega ao ápice, porque o ápice é a cruz e a humilhação de Cristo? É aquilo que Tides falou. O que é que ele falou? Ele disse, porque Deus o abandonou ali. Porque Deus o desamparou ali. E ele desamparou porque ele era o nosso substituto. Agora Deus não estava mais olhando o filho, mas estava olhando os filhos pecadores que agora estavam sendo crucificados e recebendo a justa ira de Deus. É nesse sentido que Cristo passa a ser totalmente abandonado. O pecado toma totalmente a conta de Cristo, ou seja, toma a vida de Cristo. Ele é o que a Bíblia vai chamar de, ele se fez pecado por nós, e ele, como Deus não tem relação nenhuma com o pecado, ele vira as costas, ele não só olha, ele vira as costas. É interessante porque essa mesma figura de Deus virar as costas para o Filho, naquela cruz, no ato que mais precisava, porque ninguém viraria. Você só olhar a Maria como mãe de Cristo. A Bíblia declara que ela estava junto durante todo o tempo da sua cruz, todo o tempo. Ela não saiu. Se ela pudesse fazer alguma coisa, ela faria, mas ela não conseguiu fazer coisa alguma. Mas o fato é que ela não abandonou o seu filho, ela foi até o final com ele. E aqui é interessante porque quando Cristo ele sobe a cruz, o Pai, o único que era realmente Pai de Cristo, tendo seu único filho, um filho unigênito, ele vira essas costas. Agora, olha o detalhe. Se a gente vai para Êxodo, quando Deus está falando com Moisés, e Moisés começa a falar muito com Deus e dizer, Deus, eu sei que o Senhor já fez grandes coisas comigo, eu sei que o Senhor tem grandes coisas, tem outras maravilhas, mas me diz uma coisa, deixa eu te ver, Senhor. Permita que eu te veja, permita que eu veja. E aí Deus diz uma coisa bem clara para ele, disse, Moisés, homem nenhum pode ver a minha face e permanecer o quê? Vivo. Homem nenhum. Ele disse, mas Moisés, eu vou fazer uma coisa contigo. Eu vou te colocar na fenda da rocha. E através da fenda da rocha tu vai me olhar. E eu vou passar diante de mim toda a minha glória diante de ti. E então tu vai poder me ver as costas. A Bíblia diz que quem é a rocha? Quem é a rocha? Fendida. Cristo não é só a rocha, ele é a rocha fendida. Quando a gente olha a rocha fendida, que é Cristo, a gente vai ver o quê? A crucificação e o Pai virando as costas. É o símbolo claro do que Cristo faria, e ele fez isso com Moisés, porque agora se a gente quiser ver Deus, a gente vê Deus em
Cristo. E quando a gente quer ver Deus em Cristo, a gente vê a cruz de Cristo. É por isso que a nossa vida ela tem que ser caminhada e voltada somente para a cruz. Não tem outro caminho da gente viver nessa terra sem olhar a cruz, porque toda vez que a gente olhar para a cruz, a gente vai ver que nós éramos para estar lá, era para Deus desamparar a minha vida e a sua vida, e quando a gente olha pela fenda, a gente vê o amor de Deus traspassar quem? O Cristo. A fenda que partiu é a morte de Cristo sendo traspassada, é a morte de Cristo dizendo exatamente, era para você sofrer essas agruras. Todos os tormentos do inferno, era para mim, era para você. Mas agora, o que a gente faz? A gente olha para a cruz e vive. A gente olha para a cruz e vive. Assim como no deserto também, eles vão gerar vários tipos a respeito da obra de Cristo. E um dos exemplos mais claros é exatamente que o povo estava desobedecendo, estava murmurando impressionantemente, e então Deus permitiu que serpente do deserto entrasse no arraial e começasse a picar as pessoas, e as pessoas começaram a morrer. Morreram um monte. Então Moisés ele sai correndo junto com Arão, vai oferecer um sacrifício a Deus, ora e intercede por causa da murmuração do povo para que cesse essa praga de cobras e serpentes, muito aqui. E a Bíblia declara que então Deus diz uma ordem para Moisés, disse: Moisés, pega um metal de bronze e faz das lamparinas, ou dos utensílios, sei lá o que, de bronze, e faz uma serpente. Coloca ela numa haste e levanta ela no acampamento. Todo aquele que for picado por uma cobra, ele vai até essa haste, vai olhar para a haste, e quando olhar essa haste, ele será curado. Essa mesma serpente, ou essa mesma haste, tempo mais tarde acabou se tornando um ídolo para Israel, e começou a adorar, pensando que ele era alguma divindade, aquela criatura que ali estava, aquela imagem que ali estava. Depois ela foi destruída com o passar do tempo. De qualquer forma, quando Cristo ele vem à terra, ele traz a menção a essa mesma imagem, esse mesmo evento, dizendo: todo aquele, porque quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. Assim como importa que Moisés levantou aquela arte ou a serpente no deserto, assim também, quando o Filho do Homem levantar, atrairei todos a mim. Ele estava falando claramente a um povo que entendia as Escrituras, que entendia e sabia que Moisés colocou uma haste e colocou uma cobra naquela arte, significando dizer exatamente que Cristo, ao subir a cruz, ele ia triunfar sobre principados e potestades, e todo aquele que olhasse, assim como todo aquele que olhasse para aquela arte era curado, era salvo, assim todo aquele que olhasse para a cruz, ali também seria salvo. Agora, não da morte física, mas da morte eterna. Então, quando as Escrituras diz que era necessário que ele fizesse todas as coisas, segundo as Escrituras, vai se cumprindo cada um dos eventos e cada um dos tipos que Cristo, ou que ninguém imaginaria que a rocha fendida fosse o Cristo. Ninguém imaginaria que realmente aquela serpente que foi de bronze, que foi levantada, fosse o Cristo que seria lá na frente. E o que é importante é que, e eu fico desesperado com esse texto de Cristo, ou o texto do Antigo Testamento, quando Moisés, o povo está murmurando, a irmã dele acabou de morrer, e o povo começa a murmurar pedindo água. Então Moisés ele já estava nas últimas. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso de toda a face da terra. Então Deus disse para Moisés, Moisés, atende o povo está sem água mesmo, vai lá e fala a rocha, e a água vai verter. E a Bíblia declara que Moisés, ele se levantou com muita ira, e ele acabou ferindo a rocha. A Bíblia declara que ele pega o cajado e fere 2 vezes a rocha. Detalhe, sai a água. Não era para bater, era para falar, e a água verteu-se. Ele bateu e a água verteu. Na desobediência de Moisés, ele ainda recebe a água, ele ainda recebe o milagre. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer?
Entendeu mesmo? Não. A rocha é Cristo. Esse é o primeiro ponto. Moisés sabia que a rocha era Cristo? Quem vai dizer que a rocha é Cristo, quem é? O apóstolo Paulo. Ele vai interpretar aquilo como a rocha era Cristo. Verdade, ele desobedeceu. Mas o que é duas coisas que eu acho impressionante nesse texto. A primeira é que às vezes a gente está batendo naquilo que é santo diante de Deus. Aquilo a gente não sabia, Moisés não sabia que era Cristo. O apóstolo Paulo disse, a rocha era Cristo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me chama muita atenção é que mesmo Moisés desobedecendo, ele bateu 2 vezes na rocha e saiu água. Ou seja, mesmo a gente pecando, Deus ainda nos abençoa. E aqui é que está o grande problema nosso. Se eu peco e Deus me abençoa, tem como eu me arrepender? Tem? Como? Se você está pecando e Ele está te abençoando, ou seja, você está fazendo uma transgressão e ainda assim tu recebe aquilo que tu estavas pedindo, aquilo que tu estavas querendo, mesmo da maneira errada como tu estava fazendo, e Deus está te abençoando, a pergunta é, como é que eu posso me arrepender? Eu estou certo, eu fiz a coisa certa, eu estou recebendo. É por isso que tem muitas igrejas caminhando no erro e está sendo abençoada. Isso é a pior coisa que deve acontecer nas nossas vidas. Esse é o ponto. A graça de Deus leva a gente a entender que a sua graça é... Como é que o apóstolo Paulo ele vai dizer esse texto? Como se lhe desse licencidade, libertinagem por causa da graça. Mas Deus está me abençoando, então vou continuar no meu barco. Até que Deus voltou com Moisés e disse, Moisés, tu me envergonhaste diante do povo. Tu não exaltaste o meu nome. E por causa que tu fizeste, eu te mandei tu falares, e tu bateste na rocha. Agora tu não vai entrar na terra prometida. Ponto. E a Bíblia diz, não, Senhor, me perdoa, foi mal. A minha irmã morreu e o povo estava me zucrinando a cabeça. Não teve ninguém para se compadecer de mim, que a minha irmã morreu. Mas a pergunta, quando tu diz, tem um preço a pagar, ela é posterior a isso. A bênção já veio. E se Deus não vai falar com Moisés, ele continuou pensando que estaria o quê? Tudo certo. Esse é o ponto nosso. Quando Deus não vai até nós e nos repreende, isso é um claro indício que a gente não foi salvo. Que a gente continua nos nossos pecados, mas a gente acredita que está salvo. É por isso que Deus ele nunca deixa ninguém perdido. Se é dele, ele vai repreender a gente, ele vai disciplinar, para que nós não caiamos em condenação. Não caiamos. E aqui, como a gente já está findando, se Cristo morreu por nós, por que devemos nós morrer também? Resposta. Essa é a razão por que a gente ainda morre. Se Cristo morreu por nós, por que eu ainda tenho que morrer? Se Ele pagou todos os meus pecados, por que eu ainda tenho que morrer? Porque a nossa morte não é mais. Se todo aquele que não está em Cristo e morrer, a morte dele será para pagar os seus pecados. A pergunta é, tem como pagar? E por que nós não temos como pagar, ainda que a gente morra e sofra tudo?
Tem que saber. Então eu vou passar uma eternidade toda e numa hora eu vou pagar a dívida. Vou pagar ou não vou? Tá, então vai chegar uma hora que ele vai sair? Por que ele não vai sair? Por quê? Ele é Deus, ele é soberano. A gente tem que voltar de novo num ponto que quando não sei se tu estava aqui no primeiro dia que eu vim para a igreja, que vim me apresentar para a igreja e pregar. Talvez tu não lembre. Eu preguei sobre o culto a Deus. Preguei não, eu dei um estudo sobre o culto a Deus e eu nem terminei, que era a tese de monografia minha. Preguei sobre isso. E para que a gente adore a Deus, a gente necessita de 2 fatores para que a gente vá e adore a Deus. Para que se adore a Deus, a gente tem que ter 2 coisas. Uma é sua glória, que a gente vai chamar sempre assim, glória e seu valor infinito, glória e sua santidade. Porque toda vez que a gente entrar diante de Deus, a gente vai ter que reconhecer 2 coisas em Deus. Primeira, Ele é digno e Ele é glorioso. São essas 2 coisas que vai referendar toda a adoração nossa. Porque Ele é digno. Dignidade significa dizer, Ele é atribuído um valor para Ele. Um valor. Eu atribuo um valor para Deus. Você atribui um valor para Deus. Cada um de nós atribuímos um valor para chegarmos até Ele e adorar. Por que nós vamos adorar a Deus? Porque Ele é digno, ou seja, Ele tem um valor enorme. É por isso que Ele chama, para que cada um de nós venhamos adorá-lo, porque o valor dele é enorme. A pergunta é, quando eu não considero que Deus tem um valor enorme, a minha adoração vai ser consoante a esse valor. Entende por que às vezes as pessoas entregam uma oferta, no tempo do Antigo Testamento e nos dias de hoje, uma oferta que sobra? Quando davam um cabrito, que Deus disse, um cordeiro ou um boi, ele não pode ser defeituoso, ele não pode estar doente, ele não pode ter mancha. Eu sou o Senhor. Aí o homem disse, mas esse aqui está mais ou menos, então eu vou lá e dou. Ele não servia para vender, não servia para comer, não servia para nada, então eu vou oferecer para Deus. O que ele está tributando para Deus? Que o valor dele é desprezível. Entende agora? Porque quando a gente vai adorar a Deus, a gente tem que considerar Ele ter um valor enorme, infinito. É nesse sentido que quando a gente peca, a gente vai pagar pelo preço da nossa morte, porque a gente não tem um Salvador. E quando a gente morre, então daria a entender de que um tempo qualquer, em uma eternidade qualquer, num tempo da eternidade, a gente pagaria esse valor para Deus por causa da nossa morte. Só que o fato é que o valor que a gente paga quando a gente ofende a Deus é um valor imensurável. Ele é tão digno que um pecado nosso nos ofende Ele tremendamente, capaz de somente um sangue puro do próprio Deus. Por isso que Ele é um valor imensurável, porque a ofensa não é entre nós, entre Deus. Deus foi o ofendido. E o Cristo agora, que se é homem perfeito, Ele também é Deus, e agora Ele pode tributar esse valor tão digno à pessoa que foi ofendida, que é o próprio Deus. A sua alma vale por causa exatamente dessa ofensa, por Ele ser também o próprio Deus. Quando a gente morre, não importa, a gente vai pagar por toda a eternidade, porque não é capaz de a nossa alma tributar a esse valor ou essa dignidade para pagar o pecado que ofendemos a Deus. Esse é o ponto do homem permanecer no inferno para o resto de sua vida, ou por toda a eternidade, porque não tem como pagar a ofensa a um Deus santo, não tem como, a não ser que o próprio Deus santo
se faça homem e pague o preço pela ofensa que foi a Ele mesmo. Aí, quando a gente morre, no caso nós cristãos que temos fé em Cristo, a nossa morte vai se dar não para pagamento de nossos pecados ou de nossos erros, mas é apenas uma transição, uma ponte para a vida eterna. Não tem mais ideia de pagamento. Vamos fazer a última pergunta e a gente encerra por aqui. Pergunta 43. Que importância tem para nós o sacrifício e a morte de Cristo na cruz? A resposta diz: essa é a importância para nós do sacrifício e morte de Cristo na cruz. Porque, nesse caso, quando a gente ainda caminha aqui, essa força que Ele tem, Ele leva todos nós a morrermos ali, juntamente com Ele na cruz, crucificando o quê? O nosso velho homem. A ideia do velho homem é exatamente desfazer o poder que o pecado tem sobre nós, de maneira que nós não pudéssemos andar em santidade. Agora a gente é capaz de andar em santidade exatamente porque Cristo lhe quebra os grilhões e o poder do pecado que está em nós. E agora, retirado isso, a gente é capaz de andar em novidades de vida. Todavia, Ele quebrou a força, o poder, mas Ele ainda tem sobre nós os resquícios do pecado. Por isso, a gente entra em batalha e muitas vezes a gente perde. Mas agora, quando a gente cai e fraqueja e falha, a gente ainda assim tem poder de levantar e seguir. De outra sorte, não tem como. Não tem como nem a gente lutar. A gente anseia por continuar pecando. Anseia por cada vez mais satisfazer os desejos da nossa carne e não voltar atrás. Que Deus em Cristo possa nos abençoar. Vamos orar. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos nesta manhã. Obrigado pelo teu cuidado, obrigado pela tua morte, obrigado pela tua humilhação. Que o Senhor possa nos conduzir conforme a tua boa mão e nos fazer, Senhor amado, triunfar sobre a morte, sobre o pecado, sobre Satanás e sobre o mundo. Não permita que nossos pés resvalem, Senhor, tropecem nessa terra. Sustenta-nos, Senhor, com tua destra poderosa. Sim, Pai, sustenta-nos, Senhor, com tua destra fiel. Pois tu és aquele mesmo que nos ajuda, nos sustenta. Deus eterno, nos conduz em perfeição diante do Senhor, para a tua glória e para o teu louvor, amadurecendo as nossas vidas, Senhor, dia após dia, pois a tua promessa foi que, Senhor Deus eterno, que tu, Deus santo, haveria de completar, aperfeiçoar-nos, Senhor, até o dia da tua vinda. Faça isso no poderoso e glorioso nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.